Meus amigos e minhas amigas, aqui você que nos assiste pelo YouTube, seja pelo Facebook, pelo LinkedIn, Instagram, Twitter, bem-vindo ao meu canal, Prof. Abacuque Sodré. Se você ainda não nos segue, recomendo que você faça sua adesão ao canal, ative o sininho, deixe o seu joinha aqui como um feedback, porque o nosso canal se propõe a fazer um estudo e te ajudar a estudar com relação a direito constitucional, então teoria da Constituição, direitos fundamentais, formas de interpretação política da Constituição, entendimento dos poderes, controle concentrado de constitucionalidade, controle difuso e todos os temas que envolvam a Constituição Federal. E também tratamos da questão do processo civil, das regras processuais, dos ritos processuais, dos recursos, tudo o que você precisa saber sobre processo civil nós também trazemos aqui nos nossos vídeos. E por fim, falamos também de teoria geral do direito, porque não existe base prática se você não tiver o mínimo de conhecimento teórico. É aquilo que um professor meu sempre falava. A prática é mecânica, pela repetição você consegue atingir aqueles fins. Todavia, a teoria é que faz com que você tenha ali conteúdo, você preencha, você pinte a tela ali, podendo demonstrar o seu conteúdo, o seu nível argumentativo. Lembrando que nós vivemos em uma teoria da argumentação jurídica, em que existe uma mensagem, as mensagens são trocadas entre as partes, ali de pretensão e oposição, ali pretensão, resistência, pretensão, oposição, e de um outro lado também essa mensagem é analisada pelo juiz. Como você cativar o juiz, como fazer com que ele entenda que naquela disputa o seu cliente tenha razão. Não apenas porque tem questões que não são tão claras, existe uma certa zona de penumbra. Pois bem, é sobre esses temas que nós tratamos aqui no canal. Dito de outra forma, para quem não me conhece, meu nome é Abacuque Wellington Sodré, sou professor de Direito Constitucional, Direitos Humanos e de Teoria do Direito no Damásio Educacional e professor da pós-graduação de Direito Constitucional do IBMEC Damásio. E te convido aqui a seguir o canal. Hoje nós vamos tratar do tema da reclamação constitucional. Sim, é um mecanismo que visa a proteção da interpretação jurídica, da segurança jurídica, da estabilização das decisões judiciárias. Por quê? Ele tem como escopo a proteção daquelas decisões judiciárias consolidadas pelos tribunais. E é um mecanismo, então, todas as vezes que houver uma recalcitrância administrativa ou ainda uma recalcitrância judicial, ou seja, uma desobediência, uma violação àquela decisão, é possível o manuseio, então, da reclamação constitucional. Lembrando, então, que a reclamação constitucional está muito atrelada à competência do Supremo Tribunal Federal. Existe, então, reclamação dentro do sistema jurídico, né, regulada pelos artigos 988 e a 993, então, 988 a 993 do Código de Processo Civil, que visa a proteção da autoridade das decisões dos tribunais em geral, mas quando nós estamos falando de decisões vinculantes, de decisões que vinculam tanto os órgãos do judiciário quanto também os órgãos do poder administrativo, os órgãos do poder executivo, então nós estamos falando principalmente de duas espécies de decisões. As decisões do controle concentrado de constitucionalidade, então decisões do controle concentrado de constitucionalidade, a DI, a DPF, a DC, e também aquelas decisões em última análise do controle difuso reiteradas que viram as súmulas vinculantes. Então, são decisões que vinculam os órgãos administrativos e também vinculam os órgãos judiciais. Então, a inobservância, a desobediência desse parâmetro decisório traz uma insegurança jurídica, porque permite que casos iguais tenham decisão diferente. Então isso fere aquele requisito básico do Estado de Direito, aquele requisito básico que o Dworkin salienta no seu livro Levando os Direitos a Sério, acerca do devido processo substantivo, que é igual respeito, igual consideração. De casos iguais, exigem decisões iguais. Então, se não há igual respeito, igual consideração, há uma violação à segurança jurídica, há uma violação ao primado do Estado de Direito. Lembra que o Estado de Direito é aquele em que nenhum poder é concentrado, todos os poderes são limitados. E quem limita o poder? Direito.
Então o direito deve limitar o poder. E as decisões dos tribunais, em última instância, elas fixam ali a interpretação última do direito, que deve então orientar a conduta e a ação dos cidadãos e do jurisdicionado. Lembrando, como diria Weber ali na sua obra no início do século XX, né, Economia e Política, o que é importante? É ver que o direito ele serve como mecanismo de calculabilidade, ou seja, ele tem que trazer para os agentes econômicos a possibilidade de antever e prever suas condutas. O problema é que o direito moderno, hoje, ele não faz isso. Ele trabalha muito com uma questão de incerteza, uma série de decisões diversas, juízes julgando casos iguais de forma diferente, o que eu denomino nos meus estudos de decisões ad hoc, tribunais decidindo questões iguais de forma diversa em órgãos fracionários. Então, uma Câmara, uma turma decide de um jeito, outra Câmara, outra turma decide de outro jeito, o que chama-se de precedentes heterogêneos, uma falta de padronização. E as decisões do STF em sede de controle concentrado e também no âmbito das súmulas vinculantes servem como mecanismos para supressão desses vícios institucionais. Então, dentro da engenharia institucional, do desenho institucional do sistema jurídico, a padronização decisória ela é construída a partir das decisões com efeito vinculante. A partir daí, então, o STF fixa o seu entendimento. Porém, a pergunta é, o que faz com que a decisão tenha a sua eficácia real? O que faz, então, com que as decisões do STF sejam cumpridas pelos órgãos inferiores, os tribunais inferiores, as lower courts, e pelos juízes singulares? Dentro do sistema jurídico, então, existe um remédio, que eu chamo também de remédio constitucional, uma ação incidental de rito especial, ou um incidente processual especial. Então, queira você adotar que ela se trata de uma ação incidental de rito especial, porque ela pode ser adotada no curso de um processo, ou um incidente processual especial, ou uma ação de rito especial, quando se trata, por exemplo, de uma impugnação de um ato administrativo que viola essa decisão. Eu entendo que ela é um remédio constitucional que visa garantir a segurança jurídica e a autoridade das interpretações das decisões do Supremo Tribunal Federal. E outras reclamações preservam a autoridade de outros tribunais e suas competências. Então, no âmbito do STF, ela visa preservar a autoridade das decisões e a competência do Supremo Tribunal Federal. Onde está a previsão, então, da reclamação constitucional, como esse instrumento processual que visa corrigir as assimetrias do sistema jurídico e principalmente do próprio sistema difuso. Lembra que nós vivemos um sistema misto de constitucionalidade, em que convivem simultaneamente um sistema difuso, que cada juiz pode julgar a questão com relação à causa de pedir, nunca com relação ao pedido, sob pena de usurpação da competência do STF, é a questão da constitucionalidade. Pode declarar incidentalmente a inconstitucionalidade de um ato para garantia de um direito solicitado num caso concreto. Porém, todavia, ao mesmo tempo, convive o sistema do controle concentrado, ou seja, o STF, com base na provocação daqueles atores jurídicos, daqueles sujeitos de direito estabelecidos no artigo 103 da Constituição, os legitimados para a propositura das ações do controle concentrado, então é chamado a decidir em caráter abstrato, ou seja, sem a necessidade de uma análise no caso concreto. Então nós temos aqui de um lado o caso que todos os juízes decidem com base nos casos concretos, inclusive os tribunais, quando são chamados a decidir, precisam observar a cláusula de reserva de plenário estabelecida no artigo 97 da Constituição e na súmula vinculante número 10. Então, importante aqui é observar que todas as vezes que houver a necessidade de um tribunal decidir acerca de uma inconstitucionalidade de uma lei, ele precisa decidir com base ou no seu plenário, então na maioria do seu plenário, lembrando que nos termos do artigo 93 da Constituição, os tribunais que tiverem inciso 11, se eu não me engano, ele estabelece que os tribunais que tenham mais de 25 julgadores, então eles devem ter então um órgão especial. Então, seja o órgão especial que vai ser composto por entre 11 e 25
25 desembargadores ou ministros. Então, esse órgão especial vai, então, decidir a questão da constitucionalidade. Então, quero até abrir aqui com vocês, porque aqui no nosso canal a gente não traz informação equivocada. Vamos conferir, então. Eu peço que você abra comigo, então, ao seu artigo 93, inciso 11 da Constituição, ali, ó, os tribunais com número superior a 25 julgadores será constituído órgão especial com no mínimo 11 e máximo 25 membros para o exercício das atribuições administrativas e jurisdicionais delegadas à competência do Tribunal Pleno, provendo-se metade de vagas por antiguidade e outra metade por eleição do Tribunal Pleno. Então, esse dispositivo, artigo 93, inciso 11, cumulado com a súmula vinculante, se a gente abrir então aqui a nossa súmula vinculante também, súmula vinculante número 10, aqui viola a cláusula de reserva de plenário, artigo 97, a decisão do órgão fracionário, que embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência no todo ou em parte. Então, para análise da inconstitucionalidade, é necessário a cláusula de reserva do plenário. Nesse âmbito, então, nós temos o controle difuso, exercido pelos tribunais, e controle concentrado, que é exercido pelo STF, com base na Constituição Federal, artigo 102, inciso 1º, a linha A, e o parágrafo 1º, que prevê a DPF. Lembrando que no inciso 1º, a linha A, eu tenho ali a ADI, por ação, por omissão, e a ADC, que é ação declaratória de constitucionalidade. E no parágrafo 1º, a arguição de descumprimento de preceito fundamental. No âmbito dos tribunais de justiça, tem o controle concentrado, cujo parâmetro é a Constituição do Estado, artigo 125, parágrafo 2º, a representação de inconstitucionalidade. Mas aqui, como nós estamos falando do desenho global da constitucionalidade, então nós temos dois parâmetros decisórios. E todas as vezes que as decisões do controle concentrado do STF, que elas têm eficácia erga omnes e efeitos vinculantes, em regra, artigo 28, parágrafo único da Lei 9868 de 99, então você pode verificar, e também no âmbito das súmulas vinculantes, você pode verificar, então, que essas decisões são obrigatórias. Elas têm efeito de lei, elas devem ser cumpridas como se lei fossem. Então, aquela interpretação é o momento em que o STF fixa um entendimento acerca da interpretação da Constituição. A Constituição, o texto escrito em si, ele tem um significado que pode ser dado por um conjunto de intérpretes, por uma pluralidade de intérpretes. Inclusive as pessoas, o povo. Porém, aquela interpretação que é aquela que tem eficácia, que vai vincular o sistema jurídico, é a interpretação dada pelo STF em sede de controle concentrado. Ou, em última palavra, no âmbito do controle difuso, quando decide ali os recursos extraordinários, em casos repetitivos, fixa a súmula vinculante. Então, a reclamação constitucional ela serve para romper algumas assimetrias. E ela tem sua previsão no artigo 102, inciso 1, a linha L da Constituição Federal, artigo 102, inciso 1, a linha L da Constituição Federal, quando diz lá da competência do Supremo Tribunal Federal. Também a previsão com relação a súmulas vinculantes, ou seja, o descumprimento, artigo 103A, então inserido na Constituição pela emenda constitucional número 45 de 2004. Então, artigo 103A, parágrafo 3º da Constituição Federal, a Lei 11.417 de 2006, que regulou a edição, promulgação e cancelamento, publicação e cancelamento das súmulas vinculantes, e os artigos do Código de 2015, do Código de Processo Civil de 2015, artigos 988, então artigo 988 a 993, então artigo 988 a 993 do Código de Processo Civil disciplinam ali, então, a possibilidade de propositura da reclamação constitucional. Então, reclamação constitucional é ação de incidental, de rito especial, então, quando ela é originária, quando ela vai impugnar um ato administrativo, ou uma ação, então, quando ela impugna, na verdade, um processo, quando ela tem uma ação de rito especial, de caráter incidental, quando ela impugna um processo. Ela é uma ação autônoma quando ela impugna um ato administrativo, então uma ação de rito especial. Ou ainda um incidente processual especial, quando também está no curso do processo. Essas são as naturezas jurídicas, inclusive, que a doutrina entende que são possíveis. Eu prefiro chamá-la, então, de ação de rito especial, porque ela tem as características todas de uma inicial e ela não visa propriamente garantir
o bem da vida é objeto de um processo judicial ou de um pedido administrativo, ela visa garantir às autoridades, então a autoridade das decisões do Supremo Tribunal Federal e a sua competência, preservação da sua competência. Então as hipóteses de cabimento. Quando é cabível a reclamação constitucional? Em qualquer hipótese, professor? Não, não é qualquer hipótese. Então vamos lá. Primeiro, cabe reclamação constitucional do descumprimento das decisões do controle concentrado de constitucionalidade. Então, se for no âmbito do controle, no âmbito do controle concentrado, ali uma decisão sobre a DPF, ADI, ADC ou ADI por omissão, o seu descumprimento implica necessariamente na possibilidade de que a parte comunique ao STF por meio de um processo, no caso a reclamação constitucional, de que as suas decisões estão sendo descumpridas, seja pelo qualquer poder, e esse será o caso então da adoção da possibilidade da materialização, então da execuibilidade da decisão, o enforcement da decisão do Supremo Tribunal Federal. Segundo passo, descumprimento, ou segunda hipótese, descumprimento de súmula vinculante pelos órgãos administrativos e judiciais. Então, no caso de descumprimento pelos órgãos administrativos e judiciais no âmbito das súmulas vinculantes, é cabível também reclamação constitucional. Lembrando que no âmbito judicial é muito importante saber que a reclamação não pode ser usada como sucedâneo recursal, ou seja, você não pode pular a decisão direto para o STF. Se houver a possibilidade de recurso, então vocês vão verificar que no âmbito judicial ela é uma ação muito de caráter incidental ou especial, muito rara, porque se houver um recurso cabível, outro meio possível de impugnação, ela não poderá ser utilizada. Então, esse é o mecanismo. Então, descumprimento de súmula vinculante. Usurpação de competência do tribunal ou juízo. Lembra? Um dos casos típicos é quando a parte equivocadamente pede como objeto do pedido, em vez de pedir que seja dado o bem da vida, declarado nulo o ato. E aí o juiz, ao analisar o ato, percebe, esse ato é nulo, uma vez que é inconstitucional. Tá? Então, aqui está na fundamentação, não no dispositivo. O juiz, ele declara inconstitucional, ele acolhe aquele pedido dizendo que é inconstitucional. E então, nesse momento, ele usurpa a competência do STF, então ali é possível a propositura de uma reclamação. Imagina um caso típico da ação civil pública, em que ao invés de o juiz condenar a parte, meramente condenar a parte, ele não se limita a condenar a parte, declara inconstitucional, ele declaro inconstitucional. Então, nesse momento, ele está usurpando a competência do Supremo Tribunal Federal, sendo possível, então, o cabimento da reclamação constitucional. O que eu gostaria de dizer para vocês é fundamental, então, que são essas três hipóteses de cabimento. Então, descumprimento das ações do controle, descumprimento de súmula vinculante ou usurpação da competência do Supremo. E o pressuposto lógico processual? Nos casos de violação de súmula vinculante, eu tenho um pressuposto lógico processual objetivo. Significa um requisito formal. Qual é o requisito formal? Significa que todas as vezes que houver um descumprimento de uma súmula vinculante, faz-se mister, faz-se necessário, é imperioso, urge que a parte esgote primeiro a instância administrativa. No caso, se for uma decisão administrativa, é preciso esgotar. Então, não basta a decisão ali do primeiro órgão decisor, é preciso esgotar a esfera administrativa e até a última decisão no âmbito da esfera administrativa, para que, restando então descumprida a súmula vinculante, seja possível o ingresso desta medida pelo reclamante. Então, onde eu encontro então a previsão desse requisito essencial, ou desse pressuposto lógico processual de caráter objetivo? Artigo 7º, parágrafo 1º da Lei 11.417 de 2006. Então, parágrafo 1º do artigo 7º da Lei 11.417 de 2006, que é a lei que disciplinou a edição, publicação e cancelamento de súmula vinculante. Ok? O que a gente pode dizer também? Então, que a competência, como a gente sabe, é do Supremo Tribunal Federal. Reclamação constitucional, competência do Supremo. Artigo 102, inciso 1, a linha L da Constituição. Então, aqui
a previsão geral, competência, se você for justificar na sua peça a competência, artigo 102, inciso 1, a linha L da Constituição Federal. E a menção expressa ao artigo 103, parágrafo 103A, parágrafo 3º da Constituição Federal, quando se tratar de descumprimento da Constituição Federal, além da Lei 11.417 de 2006. Dito isso, então, se você for endereçar para o Supremo Tribunal Federal, lembrando que todos os processos que são distribuídos aos tribunais devem ser endereçados à pessoa do presidente. Então, excelentíssimo senhor, doutor, quem é o órgão que julga? Ministro presidente do egrégio Supremo Tribunal Federal. Então, esse é o endereçamento. Pois bem, então nós já aprendemos que a reclamação constitucional se dá em 3 hipóteses. Primeiro, descumprimento das decisões do controle concentrado de constitucionalidade, descumprimento de súmula vinculante e usurpação da competência do STF. Competência do STF deve ser dirigida a petição inicial para o presidente do Supremo. Legitimado ativo reclamante, então é a pessoa natural ou jurídica, então lembrando que pode ser pessoa natural ou jurídica, ou ainda o Ministério Público. Quem são então as partes que podem figurar no polo ativo da reclamação? Ok? Pessoa natural, quer dizer qualquer pessoa, física, cidadão, estrangeiro, residente no Brasil ou em curso, a chamada parte ou ainda a parte interessada, e o Ministério Público. O Ministério Público. E o reclamado? O reclamado é a autoridade pública. Assim como nos demais remédios constitucionais, a reclamação também tem uma autoridade, é um ente, em geral, despersonalizado. É o juiz, é o secretário, não é a pessoa jurídica de direito público interno. Então, o ente despersonalizado, a autoridade pública, administrativa ou judicial, que descumpriu as decisões do controle concentrado de constitucionalidade, a súmula vinculante ou usurpou a competência do STF. Então, esse é o ponto de partida. Reclamado é quem deu causa a descumprimento das decisões ou desrespeitou a competência do Supremo Tribunal Federal, usurpando-a. Pois bem, avançando. E o objeto? Qual é o objeto? Então, qual é o seu objeto imediato e o seu objeto imediato? Essa é uma distinção clássica dentro da doutrina jurídica. Então, de um lado, eu tenho o objeto imediato, a pretensão, então, a segurança jurídica, a estabilização e a estabilização institucional decisória. Lembra aquilo que eu falei? Que o sistema jurídico contém alguns vícios de operação? Os vícios, primeiro, no âmbito dos juízes singulares, eu tenho decisões ad hoc, ou seja, decisões em casos iguais, decisões diferentes, seja pelo mesmo juiz ou por diversos juízes. Falta ali uma coerência decisória. No âmbito dos tribunais, onde era para essa coerência ser estabilizada, muitas vezes no âmbito dos tribunais eu tenho turmas, câmaras que decidem de forma diversa. Eu tenho os precedentes heterogêneos. Então, no caso do STF, eu preciso que as decisões sejam respeitadas. Quando há uma instabilidade institucional, então o ordenamento jurídico não consegue lidar com o problema da incerteza. Então, nesse sentido, é necessário um remédio que vise a estabilização do sistema. Qual é esse remédio? A reclamação constitucional, que visa proteger, então, segurança jurídica, a estabilização institucional do ordenamento jurídico, a garantia e tutela das autoridades das decisões do Supremo Tribunal e da sua competência. E o objeto imediato? Esse é o objeto imediato. O objeto imediato, aquele que é secundário, é o bem jurídico que a decisão protege ou o cumprimento da ordem jurídica. Então, seja aquele objeto que a parte pretende para si, esse é o objeto imediato. A decisão, a preservação das autoridades decisórias, segurança jurídica é o objeto imediato. Esse é um ponto importante. E a tutela provisória? Tem tutela provisória? A reclamação constitucional? Sim, ela tem tutela provisória. Daqui você poder verificar, então, que seu caráter é muito próximo de uma ação inicial, muito menos de um incidente, muito mais de uma ação. Lembrando, é óbvio que pelo direito de petição, a qualquer momento você pode requerer que o juiz exerça o seu poder geral de cautela, ali dando decisões que garantam o resultado útil do processo. Mas nesse caso, ela é já pedida ali na inicial, é objeto do pedido. E ela tem como requisito, então, o fumus boniuris e o periculum in mora. A sua previsão encontra-se no artigo 989, então artigo 989, inciso 2º do Código de Processo Civil.
Qual é a sua finalidade? A suspensão do ato impugnado pelo Supremo Tribunal Federal até a decisão final. Até a decisão final pelo Supremo, então, do processo. Então, o Supremo vai suspender, desde que presente lá a probabilidade do direito, perigo de dano irreparável, de difícil reparação ou resultado útil do processo. O Supremo suspende o ato. Então, tutela provisória, liminar. Então, as ações de rito especial possuem a liminar como tutela provisória. Nesse caso, a reclamação constitucional como uma ação de rito especial, ela se presta a esse fim. Então, ela tem a tutela liminar como mecanismo, então, de garantia de uma decisão com base na cognição sumária ou perfunctória, aquela decisão ali, analisando aquelas provas apresentadas pela parte inicialmente, dá uma decisão inaudita altera pars, ou seja, independentemente da oitiva da parte contrária, no caso, a autoridade coatora ou a reclamada. Então, aqui na lógica, eu tenho reclamante e reclamado. Pois bem, e então, nós já falamos, se você quer saber como faz uma petição inicial da reclamação, eu recomendo então que você faça a leitura então do artigo 319, então 319 do CPC, que é o artigo que trata da petição inicial, dos seus requisitos. Então você precisa observar lá o artigo 319 e produzir aquilo que a gente trouxe aqui para vocês, no sentido de que precisa fazer a exposição fática, dizer lá qual é a violação, contar a historinha, o problema com as suas palavras, o problema real, né, o seu caso jurídico, ou a questão processual, e também, em seguida, fazer a exposição jurídica do direito, qual é a violação objeto da análise, e a tutela provisória e o pedido final. Pedido final que consiste, então, primeiro, na concessão da tutela provisória, na notificação da autoridade para que ela preste informações, que o Ministério Público se manifeste, lembrando que o Ministério Público que se manifesta no âmbito do Supremo Tribunal Federal é o Procurador-Geral da República, artigo 103, parágrafo 1º da Constituição Federal, e, na sequência, pode ser que seja ouvida também a representante judicial da pessoa jurídica, caso haja impacto, principalmente no âmbito administrativo, apresente a sua defesa, caso seja necessário. Caso não seja necessário, vai ser ouvido apenas o reclamado. E vai, então, ser feito o pedido final, então, com a ratificação da tutela provisória, que suspendeu o ato impugnado, e para o fim do quê? Para o fim que seja declarado nula a decisão e, via de consequência, seja cumprida a decisão do STF. Então, declaração de nulidade, mais ainda uma ordem, um fazer ou não fazer. Isso significa que o objeto da tutela que se pretende com a reclamação constitucional é a tutela mandamental. Então, o pedido é um pedido mandamental, que seja reconhecida a nulidade do ato e, por flagrante desrespeito às autoridades das decisões do Supremo Tribunal Federal, no controle concentrado, ou de súmula vinculante, ou a usurpação das competências do Supremo Tribunal Federal, e então com a garantia do seguinte direito, né? Você vai escrever. Vai falar também da prova pré-constituída, lembrando que a reclamação constitucional não admite dilação probatória. Então, significa que a violação do exercício do direito, ou seja, a violação daquelas decisões, ou seja, da segurança jurídica, ela é feita, lembra que não existe violação de direitos, mas violação do exercício, uma vez que os direitos estão reconhecidos, eles são tutelados, são protegidos pelo ordenamento jurídico, e a expectativa do seu exercício é que é violada, e essa expectativa se prolonga no tempo por meio da ação judicial, então a ação judicial que prolonga a expectativa da parte, e nesse sentido, então, vai se pedir o bem da vida, então a segurança ali. Depois vai fazer o quê? Vai fazer menção ao valor da causa, juntada de custas, procuração, todos esses atos. E lembrando lá, nos termos do artigo 77, então, se a gente abrir aqui o artigo 77 do Código de Processo Civil, eu sempre recomendo que você abra lá, então abra aqui comigo o artigo 77, você vai ver que quando você fizer a inicial, você tem que fazer o quê? Lá no inciso
5. Artigo 77, inciso 5º. Declinar no primeiro momento dos autos o endereço residencial ou profissional do advogado, onde ele vai receber as intimações. Então, e também fazer menção à procuração e mencionar o artigo. Qual artigo? Artigo 90 e... Qual que é o artigo da procuração, então? Vamos lá? Qual que é o artigo da procuração? Então, o artigo da procuração aqui é o artigo 103 e seguintes. Então, o artigo 103 e seguintes, você menciona, então, o artigo 77, inciso 5º, vai dizer qual é o endereço para intimações e fazer menção ao artigo 103 do Código de Processo Civil. Pois bem, aqui então eu expliquei para vocês. A inicial é uma inicial simples, você vai juntar toda a documentação, vai juntar a decisão que viola a súmula vinculante, a decisão do controle concentrado ou que usurpa a competência, vai juntar cópias de todo o processo administrativo judicial que demonstra tal ato, então você vai demonstrar toda a prova pré-constituída e vai fazer a inicial, vai endereçar para o Supremo Tribunal Federal, vai qualificar o reclamante, lembrando, se for pessoa natural, lá nos termos do artigo 319, nome completo, RG, CPF, endereço, né? Então, estado civil, profissão, e-mail também, se você tiver, é importante. E vai fazer lá a menção no artigo 77, inciso 5º, o local, vai fazer menção à procuração nos termos do artigo 103, e vai falar do local onde você vai receber a intimação nos termos do artigo 77, inciso 5º da Constituição Federal, e vai usar o verbo propor reclamação constitucional. Você pode propor ou impetrar também, se você entende que a natureza jurídica, como eu, é de remédio constitucional, impetrar reclamação constitucional. E vai dizer em face de quem? Em face da autoridade, lá do reclamado, que vai fazer a qualificação nos termos ali. Lembra que você não vai fazer o nome da pessoa, você vai dizer, o juiz da 36ª Vara, o criminal, o secretário municipal de Diadema, de São Bernardo do Campo, seja lá, ou de Vitória, no Espírito Santo, você vai falar o nome da função, lembra? Cargo, função, autoridade pública. Vai fazer a descrição fática, vai justificar a legitimidade ativa, passiva, competência, o cabimento da reclamação, lembra? Pressuposto lógico ou objetivo, se for violação à súmula vinculante, parágrafo 1º do artigo 7º da Lei 11.417 de 2006. Vai falar da tutela provisória, nos termos do artigo 989, inciso 2º do Código de Processo Civil, vai pedir a suspensão do ato, vai fazer os pedidos, vai fazer o valor da causa e vai, então, distribuir, segundo lá no STF, a reclamação constitucional. Então, perante o Supremo. E o que vai acontecer? Então, o Supremo vai receber, na pessoa do presidente, a reclamação e vai distribuir para um relator, vai ser sorteado um relator. O relator, então, vai dar a decisão da tutela provisória, nos termos do artigo 989, inciso 2º, e na sequência vai abrir prazo, então, de 10 dias para que a autoridade coatora se manifeste nos termos do artigo 989, inciso 1º do Código de Processo Civil. Então, artigo 989, inciso 1º do CPC. Em seguida, depois de ultrapassados prazo para informação, o Ministério Público ali, o Procurador-Geral da República no âmbito do Supremo Tribunal Federal, lembra? Artigo 103, parágrafo 1º, então você vai mostrar para o Supremo que você sabe, ali no artigo 991 do Código de Processo Civil, diz que o Ministério Público vai se manifestar, mas você sabe que qual é o órgão do Ministério Público que atua perante o Supremo Tribunal Federal, é o Procurador-Geral da República. Então, artigo 103, parágrafo 1º da Constituição Federal. É importante, aí você faz menção também ao artigo 991. Prazo de 5 dias depois que a autoridade coatora apresentou as informações, então começa o prazo de 5 dias para o Ministério Público apresentar parecer acerca da reclamação. Lembrando, então, que a pessoa jurídica, direito público interessada, ou seja, aquela parte que então, principalmente no caso de decisões administrativas, é interessada na decisão, ela tem que defender a legalidade do ato, defender o cumprimento da decisão do STF, ela é chamada, então, para apresentar a contestação no prazo de 15 dias. Então, tem a informação e depois das informações ainda tem o quê?
tem o prazo para contestação no prazo de 15 dias, artigo 989, inciso 3º do CPC. Então, a pessoa jurídica, direito público, ela vai ser citada na pessoa do seu representante processual, lembrando que a União AGU, né, nos casos gerais, né, no caso, então, quando nos processos que tramitam perante o Supremo Tribunal Federal é competência da AGU se manifestar, e no âmbito dos estados, Procuradoria-Geral do Estado, e no âmbito dos municípios, Procurador-Geral do Município vai se manifestar nesses processos de alta complexidade perante o Supremo Tribunal Federal. Então, eles vão ser citados para apresentação de contestação no prazo de 15 dias, artigo 989, inciso 3º do CPC. A natureza da decisão segue o mesmo princípio do pedido. Se o pedido busca uma ordem, então tem natureza mandamental, ou seja, busca nulificar um ato e, consequente, um fazer ou não fazer. No caso, a decisão ela visa também ter o caráter mandamental, declarar nulo o descumprimento da decisão do Supremo Tribunal Federal, do controle concentrado, do controle difuso, ou ainda a usurpação da decisão, aquela decisão impugnada, uma ordem para cassação. Então, vai ser a declaração de nulidade com a consequente cassação da decisão, resguardando e preservando, então, as competências, aquelas competências previstas no artigo 102 da Constituição Federal para o Supremo Tribunal Federal e as demais esparsas ali pelo texto da própria Constituição, né? E também no caso da autoridade das decisões. Então, autoridade das decisões e competência do Supremo Tribunal Federal. E, via de consequência, não somente a preservação das autoridades, que seja dada adequada solução à controvérsia. Isso significa que a decisão administrativa ou judicial deve ser dada uma nova decisão, então ela deve ser, sendo declarada nula, obriga então a autoridade judicial ou a autoridade administrativa a dar uma nova decisão. E essa nova decisão, então, ela deve seguir ali a orientação ou a interpretação esposada pelo Supremo Tribunal Federal em sede do controle concentrado, ou ainda de súmula vinculante, ou deixar de realizar a usurpação da competência do ato, ou seja, mitigar aquilo que foi ultrapassado os limites do poder. Lembrando que o Estado de Direito é aquele Estado em que nenhum dos poderes tem um poder absoluto. Todo poder é limitado pelo direito. Então, nesse caso, se um órgão judiciário decidiu de forma contrária ao STF ou ainda usurpou a sua competência, essa decisão deve ser revista e garantida, então, ali a preservação da autoridade das decisões e da competência do Supremo Tribunal Federal. A natureza mandamental da decisão, dando uma ordem para que adote-se a posição do ato administrativo ou ainda decisão judicial em conformidade com a decisão do STF, está prevista no artigo 992, então artigo 992 do Código de Processo Civil, e o artigo 7º, parágrafo 2º da Lei 11.417 de 2006, quando se tratar de súmula vinculante. Então, de forma geral, artigo 992 do Código de Processo Civil. E, no âmbito das súmulas vinculantes, artigo 7º, parágrafo 2º da Lei 11.417. Lembrando que a eficácia ela é imediata, ela já, como as decisões que ela protege já tem eficácia vinculante, então a decisão mesmo antes da sua publicação, antes de lavrado o acórdão, então, pelo Supremo Tribunal Federal, essa decisão já tem eficácia, então ela é imediata e erga omnes, atingindo aquela situação concreta. Então ela erga omnes no sentido que naquela situação concreta ninguém pode se beneficiar daquela decisão. Então ela é uma eficácia que vai ter, então, efeito erga omnes, reconhecendo a eficácia erga omnes da decisão anterior, mas vai ter efeito vinculante inter partes, ou seja, para aquelas partes daquele processo ou de casos similares, então ela só vai ter eficácia erga omnes se houver uma série de casos similares que chegaram ao Supremo e forem julgados em conjunto. Caso contrário, vai ter então uma decisão de caráter inter partes, ou seja, aquela decisão vai vincular aquele órgão para aquele caso em que houve a reclamação. Então, ela vai ter uma eficácia imediata e vai atingir a situação concreta. Porque a decisão já tem eficácia erga omnes, a decisão objeto, a decisão que é o objeto imediato da reclamação. Lembra? As ações do controle têm
eficácia erga omnes e efeito vinculante. A súmula vinculante, idem. E a competência do Supremo Tribunal Federal implica, no seu descumprimento, numa inconstitucionalidade absoluta, inconstitucionalidade ali formal, uma vez que há uma violação da competência. Lembra? Iniciativas e regras de competência, iniciativas, regras de competência e também as regras de procedimentos previstos na Constituição implicam inconstitucionalidade formal, ou seja, inconstitucionalidade absoluta, não se convalida no tempo, sendo então o vício da inconstitucionalidade formal sancionado pela declaração de nulidade. Ok? Então, esses são os pontos. E quando não cabe reclamação? Então, aqui eu quero trazer alguns pontos que o STF tem decidido acerca do não cabimento da reclamação. Primeiro, quando houver decisão transitada em julgado. Então, contra a coisa julgada material, lembra, coisa julgada material é quando... A coisa julgada material ocorre na situação em que, havendo um processo, um litígio acerca de determinada questão, da última decisão não cabe mais recurso. Quando no processo não cabe mais nenhum tipo de recurso, a decisão se estabiliza, a decisão transita em julgado. Então, a coisa julgada material, ela não é possível de ser impugnada por meio de reclamação. Então, a decisão inconstitucional, ela pode ser impugnada, por exemplo, por ação rescisória, uma querela nulitatis insanabilis, mas não por reclamação constitucional. Onde está isso, professor? Se você entrar no site do STF, você abrir a reclamação 32261, então reclamação 32.261, reclamação 32261 do STF, tem ali o leading case acerca da impossibilidade do uso da reclamação em sede de impugnação de matéria já consolidada ou tutelada pela coisa julgada material. Então, se o processo, para que seja possível então a impetração da reclamação constitucional à sua propositura, o processo não pode ter transitado em julgado. Então, reclamação 32261 e a súmula 734, súmula 734 do STF, também é no mesmo sentido. Por fim, a outra opção é: reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal, ou seja, ela não pode saltar instâncias. A reclamação deve cumprir rigorosamente a instância que deve ser observada. Então, quando couber recurso da decisão, não cabe reclamação. Reclamação constitucional 6.534. Reclamação 6534 do STF, o Supremo fixou entendimento, então, que não cabe reclamação como sucedâneo recursal. Então, vamos lá, repisar alguns pontos. Reclamação, então, um remédio constitucional que visa tutelar a segurança jurídica e estabilização das decisões no sistema jurídico, da interpretação do direito. Ela cabe quando houver descumprimento das decisões do controle concentrado de constitucionalidade, de súmula vinculante ou usurpação de competência do STF. Ela é competência do Supremo no âmbito da Constituição Federal, artigo 102, inciso 1º, a linha L, e artigo 103A, parágrafo 3º da Constituição Federal. O reclamante pode ser pessoa natural ou pessoa jurídica, ou Ministério Público ainda. Reclamado é sempre a autoridade que deu causa a uma das violações das hipóteses de cabimento. E o seu objeto, então, é a preservação das decisões. Cabe tutela provisória, artigo 989, inciso 2º do CPC, e a natureza da decisão é mandamental, tendo eficácia inter partes, né? Então, eficácia inter partes, que reconhece a eficácia erga omnes da decisão anteriormente proferida em sede do controle concentrado ou da súmula vinculante, ou ainda do caráter constitucional da competência do Supremo Tribunal Federal. Não cabe reclamação, então, quando o processo tiver transitado em julgado, e nem quando for cabível recurso. Então, em que hipótese cabe a reclamação, professor? Cabe ali em algum limbo. Então, se ainda está num prazo para o trânsito em julgado, porém não transitou de forma definitiva, imagina, uma parte opôs embargos de declaração. Nesse caso, depois dos embargos de declaração, ali até o trânsito em julgado é o momento que cabe. Pode ser utilizado ali quando a decisão final for violada,
quando então não for cabível outro recurso, então seja ou quando cabível o recurso ou quando houver a possibilidade da coisa julgada, não é cabível reclamação. De decisão administrativa é muito mais utilizado na prática, então quando a decisão administrativa descumpre decisão do Supremo Tribunal Federal em sede do controle concentrado ou de súmula vinculante. Essa então, pessoal, são as lições que eu gostaria de compartilhar com vocês. Espero que tenham sido proveitosas. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, se inscreve no canal, faz a sua adesão aqui, ativa o sininho para que você possa receber os nossos vídeos acerca então das questões constitucionais, processuais e de direitos fundamentais para vocês. Precisando, pode contar comigo. Se você quiser deixar aqui o seu comentário, eu respondo com a maior brevidade possível. Um forte abraço e bons estudos!